Olá, chamar a Isis aqui. Boa tarde para todos que estão chegando. Ah, Isis, tá boa? Tá me ouvindo bem? sim! Mamãe tá aí, Maria Estela. Você O tá pessoal me tá me ouvindo ouvindo? direitinho? Sim, o som tá bom. Bom, Espera uns 30 segundos enquanto o pessoal vai isso. chegando. Segundos, a gente conta como está. Arrumei um chazinho aqui para tomar, em Ah, eu vinha homenagem aos tomar, mas chás, eu tinha tomado ao chá com a chá de Devon. Birra. Eu vou começar, igual eu falei com o Carlos Eduardo. Eu teria tanta coisa para conversar com você que a gente ficaria mais de uma semana uma live, ou mais. Ou mais, é verdade. Então, eu falei, eu vou escolher um tema, né? Dois temas, um tema principal, para a gente não ficar conversando sempre. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi que se a gente tivesse lives na época que a gente foi à Escócia, enfim, ó, com certeza a gente teria feito na volta, ou lá mesmo, né? Lá não, talvez porque a internet não era boa, mas a gente teria feito para contar para as pessoas, que eu lembro que as pessoas queriam saber como é que tinha sido. E então eu vou aproveitar para pedir para você falar um pouco e com foco em uma coisa, porque quando a gente, pelo menos eu, né, comecei a pensar enfim, quando eu falei, não, eu quero ir, vou, a minha vida já começou a mudar muito. E eu lembro que a sua, acredito também, que você comentava que a vida já estava na mudança, né? A gente teve aquela carta de intenção. Na minha carta de intenção, eu coloquei que eu queria ter um lugar legal, assim, que trouxesse pessoas. E assim, então o que me marcou muito lá foi, se eu escolhesse uma palavra, seria compartilhar. E foi isso que eu trouxe para mim, para minha vida, e tentei trazer aqui para o hostel, para o meu trabalho, né, para os meus trabalhos desde então. E foi antes de ir para Finrod que eu, pela primeira vez na minha vida, pensei em sair de Juiz de Fora. Então, assim, foi uma viagem que realmente me marcou muito, mudou muito as nossas vidas. E aí eu queria que você falasse o que mais te marcou, desde o período que você pensou. Você fala um pouco isso no seu livro, que a gente vai falar do livro também hoje, mas eu queria um pouco mais o foco só de Finland, da viagem lá mesmo, os insights que você teve lá, sem ser os que estão no livro, e até um pouco antes de ir, tá? Uhum. Aí eu queria que você me dissesse isso. O que você trouxe de lá mais marcante? Ai, muitas coisas, né? Bom, oi todo mundo. Primeiro. Eu acho que desde essa coisa de compartilhar, ela começou a ser muito forte desde o processo todo de ir. E E realmente teve muito a ver com o compartilhar de todas as coisas, não só de compartilhar em sentido de trabalho, que eu acho que foi um dos pontos que no princípio era bastante forte para mim. Começou a ser muito difícil, por exemplo, fazer um contrato de trabalho ou uma coisa assim, porque era uma meio que forçação de barra, assim, parecia, quando eu estava assinando um contrato, porque os contratos são cheios de medo e de coisa, e não tem nada a ver com compartilhar, com fazer junto, e é tipo todo mundo se resguardando, e eu tava entrando numa coisa de realmente confiar nas pessoas, confiar no universo, porque esse compartilhamento leva tudo para todo mundo. E aí nisso, nesse mesmo sentido do compartilhar, não tinha mais não fazia mais tanto sentido a gente ter tantas coisas, porque se a ideia é a gente compartilhar, eu não posso também ter muito, porque se o que faz as coisas não serem de todo mundo é que alguns estão segurando essas coisas, então também não fazia sentido eu ter um acúmulo de coisas. Então, acumular roupas, ou acumular dinheiro, ou acumular qualquer coisa, mesmo trabalho para fazer, por exemplo,
se eu quero também que as pessoas me deem coisas. Então, não fazia sentido eu segurar um monte de coisas sem compartilhar. Então, foram vários pensamentos que vieram e acho que eles foram costurados por aquela coisa que eu coloquei no livro, que acho que foi um dos insights principais, de que tudo é a mesma coisa, né? Então, realmente não tem sentido eu ficar segurando as coisas para mim se elas não são minhas, elas são eu, só que fora. E aí, no fundo, tudo é a mesma coisa, todo mundo sou eu. E aí, quanto mais eu compartilho, mais eu tenho também. E as coisas vão circulando assim, né? A energia toda vai circulando. E aí, lá tinha também aquela coisa do amor em ação, né? Da gente trabalhar junto. E eu lembro de enquanto a gente estava lá, lá eu fiquei na horta. Você ficou na cozinha, né? Sim, na cozinha da fundação. Isso. Eu fiquei na horta. E eu lembro muito da gente observar as pessoas, porque a gente tinha tarefas bem simples, assim, por exemplo, tirar os matinhos que ficavam entre as verduras, que não eram verduras. Então, eram matinhos que roubavam os nutrientes, então a gente tinha que tirar os matinhos, era isso. E aí a gente via que tinha pessoas que super tiravam os matinhos, assim, 30 matos por segundo, toda uma prática. E tinham pessoas que sentavam mais, batiam papo do que tudo. Tinha uma menina que até comia as rúculas, mas não arrancava os matos. Super tranquila, assim. E eu lembro que eu ficava pensando, gente, não tem um jeito certo de fazer isso? E eu perguntei para quem já estava lá há mais tempo, né, de como é que é para fazer, porque eu vejo que tem umas pessoas fazendo super e tem umas fazendo não sei, e eu não sei o que fazer, não sei qual é o ritmo que eu devo ter, não sei como é o procedimento que eu devo usar. E eu lembro que o cara falou, tipo, não importa, porque no final vai estar limpo. No final vai ficar do jeito que tem que ficar. Então faz do jeito que você sentir. E eu fiquei vários dias pensando nessa coisa. Porque realmente, se todo mundo está fazendo algo junto, não importa muito que ritmo eu tenho, que ritmo a fulana tem, que ritmo o outro tem. Cada um vai ter uma forma de fazer isso que é particular e que se sente bem fazendo, mas que junto contribui para que esse trabalho funcione. E realmente, no final do dia, a gente olhava, nossa, limpou um montão e tal, a gente tirou um montão de coisas. E realmente a gente fez muita coisa na semana que eu fiquei lá na horta. E realmente funciona. Então, comprovadamente, fazer as coisas seguindo o nosso coração contribui para esse compartilhamento que faz com que tudo funcione direitinho. Eu só ver. Não sei se a internet falhou aqui, mas para você falhou aí alguma coisa? Não. Bom, acho que não. Não sei se foi a minha aqui. Qualquer coisa me fala. Eu lembro que a gente teve uma vez que a gente fez uma atividade, que para quem não sabe, né, a gente foi no programa de uma semana, e a gente eram 3 dias que a gente ficava, um período fazendo trabalho chamado voluntário, né? Ou na cozinha, ou na horta. Eram 3 dias? Acho que eram 3 dias. Acho que eram 4. 4 dias, Dentro da semana, né? Os 7 dias eram 4 dias, 3 ou 4, Então, realmente eram tarefas aparentemente fáceis, mas teve dia que a gente fez coisas juntos, que a gente foi limpar um jardim, fomos sim. todos nós. Eu não lembro quando foi isso, né? Foi uma atividade junta. E eu lembro que teve muito isso. Depois a gente conversava, né? Todas as coisas tinham conversas, e isso que eu acho muito interessante, compartilhar também suas experiências, seus incômodos, do tipo esse que eu lembro, assim, era para tirar a flor porque estava atrapalhando a outra. Ah, não, mas essa flor era mais bonita. Daí tinha esse pensamento de o que era certo e o que era errado. E eu lembro também de pensar assim, não tem uma regra, é para tirar essa aqui, essa não, é para a gente pensar. Então, cada um tinha que pensar e não tinha errado se você tirasse tudo. E eu lembro que eu viajei muito naquilo. Eu falei assim, as duas vão dar flor, mas aqui eu plantei. Aí veio uma outra e meio que matou aquela outra, a outra não ia florir por causa dessa. Eu pegaria, então, essa que veio depois e plantaria em outro lugar, sabe? Então, dá para viajar muito. Nessa coisa da natureza também ensinando, que não é porque tudo dá flor que você tem que matar uma para, né? Você tem que ter um foco. Você queria o quê? Qual é o seu objetivo? Eu quero essa flor. Vem outra, você troca a outra.
A não ser que você troque o objetivo. Não, então eu quero essa outra coisa. Então replanta outra, né? E às vezes nem sempre precisa. Então dava para, nem sempre precisa matar. Não dava para a gente viajar muito com as coisas. E era realmente que você falou, essa coisa interessante de não tem certo, não tem errado. Agora existe uma harmonia. Todo mundo busca harmonia. Isso que é legal, né? Não é um caos. Ah, não tem certo e errado, é um caos. Não. É uma harmonia, porque tudo pode estar certo, né? E se você consegue fazer aquilo harmoniosamente e dar um resultado bom para todos, né? E aquela coisa também, se o resultado não está bom para mim, por exemplo, se você está na cozinha e uma louça não está bem lavada, você não fala, quem que lavou essa louça lavou mal? Não, você pega e lava. Pronto, acabou. Isso serve para o resto da sua vida em qualquer lugar que você vá. E foi o que eu tentei trazer também para o hostel. Agora, uma pergunta que eu queria fazer diretamente para você. Porque quando a gente estava voltando, eu pensei assim, a Isis não vai ficar só nessa viagem. Ela vai querer viajar mais, né? Existiram duas meninas que ficaram no nosso grupo. Existem muitas pessoas que estão lá há meses ou vão ficar mais tempo. Tem gente que mora lá, tem de tudo, né? E tem gente de toda parte do mundo. Existiu algum momento ali que você pensou, eu preciso viajar mais, eu vou viajar mais? O que veio na sua cabeça ou não veio nada? Em termos de viajar. Porque eu cheguei e quis pôr o pé no chão e construir um lugar. E você quis viajar. Eu acho que isso pode ter nascido de fim. Ou não. Aí você me diz. Também. Eu acho que de forma um pouco inconsciente, sim. Porque eu lembro que até eu cheguei e a minha mãe falou assim, você já não tá aqui. Antes de ir. Você está aqui fisicamente. Não, depois, quando eu voltei. E aí eu falava, tipo, não, eu voltei, eu não fiquei lá. Porque eu lembro que eu fiquei nessa coisa de, as meninas ficaram. Dava até vontade mesmo de ficar, sabe? De não voltar mais. Cara, né? E eu lembro que a minha mãe falou assim, mas você voltou, mas você não tá aqui. É como se o seu corpo estivesse aqui, mas você já foi, não sei pra onde. E realmente eu sentia como que eu tinha essa vontade de ir para algum lugar. E eu lembro que quando a gente foi, teve aquela coisa da Lufthansa que ofereceu as passagens no outro dia, porque foi o seguinte, para o pessoal saber, né? Quando a gente estava lá no aeroporto em São Paulo, a Lufthansa estava com overbooking no voo e ofereceu, assim, pediu, né, se tinham 10 pessoas que poderiam ir no voo no dia seguinte, por ser um voo muito concorrido, que estava com overbooking, e eles iam pagar, não sei se era 600 euros na época, era um valor bastante alto. Muito dinheiro. Principalmente para gente que já estava endividado até a alma pagando as passagens dessa própria viagem, né? E aí eu lembro que a gente ficou meio, vamos? Não vamos? O que a gente faz? E eu lembro que me deu um medo danado, tipo, eu sozinha eu não vou, mas se mais gente for, vamos. E aí ficamos eu, a Beth, a Miba e não lembro mais quem, acho. Não, acho que foram nós três só. Sei lá. Depois como gente. Fomos as corajosas que falaram, gente, a gente vai amanhã, ainda tem tempo, aí são 600 euros, tarará, eles vão providenciar o hotel e não sei o que, e fomos. E eu tava morrendo de medo de ir sem o grupo, né, de alguma forma. E eu ficava, ai meu Deus, e se eles só chamarem um e for eu e eu for sozinha? E eu lembro de passar por esse medo todo. E depois, quando a gente estava voltando, eu já tinha outra sensação, que era totalmente o oposto disso. Era tipo, me chama que eu vou sozinha. Não tem nenhum problema de ir sozinha. Eu acho que destravou uma coisa. E realmente, logo depois eu quis viajar e comecei a viajar sozinha, né? Porque eu acabei separando, justamente por essa incompatibilidade de objetivos. Eu realmente queria vender todas as coisas, compartilhar tudo e viajar pelo mundo usando coisas compartilhadas. E o meu ex-marido, na época, queria ficar na casa e morar ali para sempre, perto da família e tal. Então, eu decidi ir para um lugar em que eu não conhecesse ninguém, em que eu pudesse ir sozinha. E passar por essa experiência é sempre boa para mim. Assim, essa experiência é sempre legal. Desde que eu comecei a viajar,
de saber que eu estou fazendo isso sozinha, e acho que isso nasceu lá também, né? Nesse momento, desde antes de chegar em Findhorn, né? Não exatamente da Ecovila, mas de todo esse processo mesmo, de se preparar, de entender como é. E aí agora eu já sei que a gente nunca entende como é, só na hora mesmo. Por mais que a gente estude todo o percurso, pode acontecer tantas coisas que no fim não faz diferença. O negócio é a gente estar disponível para resolver tudo isso da forma como aparecer. E deu uma relaxada bem grande também. Sim. Então, a sua mãe comentou aqui, ó, eu já falava antes de você ir. Eu também, a minha lembrança é essa. Mas aí é o que eu digo, sua mãe trabalha com constelação. Ela deve concordar comigo ou não. Eu acho que sim. A gente fala que vai constelar, já começa a mudar um monte de coisa. Uhum. Então, fim de roda é assim também. Quando você fala, eu lembro quando eu vi a primeira foto no Facebook, assim, de uma pessoa, e eu falei assim, só tinha uma foto da fundação, aquele jardim na frente assim. Falei, que lugar é esse? Foi uma coisa muito interessante. Aí eu olhei, a pessoa estava falando, era, acho que Ana Lúcia, pai, lugar tal, e outras pessoas comentando. E aí dali eu fui procurando até achar o grupo que ia. Então, assim, e aí quando eu realmente falei assim, eu quero ir para esse lugar e decidi ir, né, mesmo antes de comprar a passagem e tudo, muitas coisas começaram a mudar e foi a primeira vez que eu pensei em sair de Juiz de Fora. Eu lembro que eu estava na Getúlio Vargas e de repente, sem nada, sem motivo nenhum, eu assim, por que eu nunca quis sair de Juiz de Fora? Eu posso sair de Juiz de Fora. E eu lembro que eu falei assim, gente, eu nem viajei ainda e já estou querendo mudar. E depois, quando eu retornei, lá mesmo, aconteceu de alguém me passar uma mensagem, uma moça querendo comprar, falando que se eu queria comprar o terreno dela do lado. Eu falei, não, acho que eu vou vender minha casa e você de fora. Então foi ali, né, em setembro de 2016, que eu pensei em me mudar, não tinha ainda visto aqui Vila Velha. E lembro que conversando com você, também veio essa coisa assim, por que você não vai para Vila Velha? Não, eu falei, mas eu posso ir para Vila Velha. Não sei se você lembra disso. A Não gente estava lá lembro em casa não, conversando, gente. tomando um chá. Eu falei, Vila Velha, eu nunca tinha pensado. Eu não faço questão de cidade de praia, mas Vila Velha. E aí, né? Aí eu demorei mais a começar a colocar as raízes, vir para cá, demorou ainda um ano e tanto. Agora, aí, né? Você começou a viajar e eu sempre acompanhando, lógico, nós todos que te amamos tanto, né? Sempre acompanhando e curtindo muito. E aí houve a ideia do livro que você está falando e a gente quis muito ler, né? Eu, pelo menos, quis muito ler e li e amei. Então, agora eu quero falar um pouco do livro. Também, como eu gostei de tudo, né? Teria várias perguntas para fazer, ia pedir para você contar alguns casos, agora que eu já não lembro quais. Você ajudou alguém fazendo não sei o quê, eu acho que eu vou perguntar depois disso. Você não conta no livro. Mas se eu não lembrar aqui também, depois a gente faz uma coisa. Uma Faz das uma coisas que live. eu percebo, é, uma coisa que eu percebo na sua vida, né, que a gente conversa muito, e no seu livro, é um tópico que eu gosto muito de falar, que é a alegria. A alegria que você teve e tem nas suas escolhas, que foi o que eu acho que, né, destravou o medo, destravou você perceber que não, eu quero ir para tal lugar, mas eu não sei como ir. Mas a alegria de pensar, de estar lá, ou de fazer alguma coisa, né? Eu vou fazer um passeio ali, mas eu não tenho dinheiro, não tenho carona, e eu perdi meu celular, né? Tanta coisa aconteceu com você. É você não entrar na tristeza. Não que você não tenha tido momentos tristes. Você pode colocar isso pra gente aí. Mas são momentos assim que você, né? A tristeza é só pra gente dar uma respirada. Porque senão se ficar alegre o tempo todo, a gente não sabe nem mais que tá alegre, né? Filosoficamente, as dores servem para mostrar o que é o prazer. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, do seu livro, que eu observei e acho fantástico você falar e tentar passar para as pessoas que ainda não leram, ou que já leram, mas, né, passar para as pessoas esse exercício da alegria.
Legal. Eu acho que é realmente um exercício, porque eu lembro que eu não era assim antes. Realmente eu mudei muito isso e eu lembro de mim sendo uma pessoa muito reclamona e muito triste com tudo. E, inclusive, essa própria vez que eu perdi o celular, a primeira vez, né? Porque eu perdi o celular, perdi ou quebrou, me roubaram, cada vez uma coisa, né? Mas, dentre as vezes, a primeira vez que aconteceu, eu fiquei meio incomunicável. E quando eu consegui falar de novo com a minha mãe, eu ainda falei, minha mãe de novo, né? Eu ainda falei, ah, mas tudo bem, é só um celular, né? Tá tudo bem, ó. Eu continuo aqui em Pipa, na natureza, tá tudo sempre tudo bem. E aí minha mãe falou, gente, quem diria, né? Que eu lembro de você reclamando tanto se isso tivesse acontecido um tempo atrás. Seria totalmente o oposto em termos de reação. E isso é muito claro no que eu faço. Eu acho que é realmente uma estratégia que eu uso para aproveitar a vida, porque isso me ajuda tanto a ver as possibilidades que surgem, né, quanto a atrair mais coisas, eu acho. Primeiro porque quando acontecem coisas ruins, as pessoas me perguntam, ah, mas não, você não passou perrengue na viagem? Devo ter passado, mas eu não encarei esses problemas como perrengues, encarei como fatos. Então, alguém roubou o celular. Bom, se foi um celular, né? Como é que eu vou fazer agora? Tipo, agora qual é o próximo passo? Eu não preciso ficar ali chorando pelo celular, se era só um celular, tem um montão de celular no mundo. E essa minha atitude de voltar a minha atenção para todas as outras coisas que existem, que eu tenho, ao invés de estar com a minha atenção no que eu não tenho, né, que é o celular ou qualquer outro problema que eu tenha naquela hora, é que me faz ver todas as outras possibilidades que vão resolver as coisas do celular e outras coisas também. Às vezes não vai resolver o celular na hora, mas se eu tiro o foco disso, eu vejo a possibilidade de, por exemplo, ir na praia e me divertir com pessoas novas que eu acabei de conhecer e tal. Então, estar aberta para essas coisas, né, e não focada nos problemas que estão acontecendo, me fez muitas vezes ter coisas maravilhosas e milagres assim na minha vida. E em várias situações na minha viagem eu tive isso, que foram situações que poderiam ser problemáticas, mas que eu encarei como que bom, né, que eu tenho tantas outras coisas a parte desse problema. Então, por exemplo, vezes que eu fiquei sem hostel, que eu estava num hostel e que aí eu do nada resolvi sair do hostel, ou o hostel não podia mais sustentar a minha estadia ali e eu tinha que sair, qualquer coisa assim, sempre foi tipo, bom, que bom que eu não tenho, por exemplo, um montão de coisas para carregar, agora eu só tenho uma mochila, né? O pior que pode acontecer é eu sentar aqui no chão da rua e tudo bem, ninguém nem vai me roubar, não tem nenhum problema com isso. E sempre aparecia alguém que tinha uma casa, um monte de pessoas já me deram a chave assim da casa delas. Oh, pode ficar lá em casa, pode dormir aqui no sofá, pode, enfim, tantas outras coisas, mas porque eu estava aberta. Se eu tivesse ali no rosto chorando porque eu não podia mais estar, eu não ia descobrir as outras coisas. E aí, enquanto eu não estou chorando essas coisas, eu estou me conectando com pessoas que podem me dar a chave da casa delas, eu estou pensando em outras coisas que me deixam com uma energia melhor, que faz também as pessoas quererem me receber na casa delas, porque talvez elas não queressem se eu tivesse toda choramingando, não sei. Enfim, eu acho que essa energia, né, da alegria, da abertura da criança, né, que a criança tem isso de se abrir, assim. Às vezes ela tá super triste, mas aí você mostra um brinquedo e ela simplesmente esquece daquela outra coisa e já tá naquela nova coisa, que é colorida e legal. Por que a gente vai ficar presa naquela outra coisa que quebrou, que deu problema? Se existem tantas coisas no mundo, tá tudo aí ao mesmo tempo, né? É uma questão de realmente escolher a que a gente vai dar o foco nesse momento. Sim, sim, ótimo. Você acha que dá
quando as pessoas... Depois eu quero que você fale um pouquinho do retorno que você tem tido com o livro e como é que faz para adquirir tudo no final. Mas você acha que algumas pessoas que possam ler o seu livro, no meu caso, por exemplo, né? Mas é porque eu sou ET, né? Aquariana, então eu concordo com tudo do livro, acho ótimo. Mas assim, vamos supor que eu fosse uma pessoa um pouquinho mais normal e dissesse, tá bem, você está viajando, você não tem filho, você não tem uma casa, você não tem conta para pagar, já que você pode viajar. Mas como é que eu posso conseguir esse é só ser se eu tenho, porque eu gosto. Eu tenho porque eu gosto. Mas não for que eu fosse uma pessoa normal. Eu não posso sair viajando, não posso deixar, né, meu filho tem que levar ele na escola, ir médico e tal. Como é que você traria isso? Não que você tem que fazer isso, tá? É só uma provocação. Chamar a pessoa para ler o seu livro, mas ela já sabendo que ela vai ter um fio para a realidade dela. Tá? Porque eu concordo, eu sei que isso serve para todo mundo. Mas o que você pode dizer para esse tipo de pessoa que vai achar que você é feliz e alegre, que é fácil para você, porque você não tem raízes, que você não tem, tá? Essa é a pergunta. Sim. Eu acho que é impossível eu saber como as pessoas em geral vão receber o livro, né? Mesmo você e minha mãe, que eu conheço super, eu nunca vou saber exatamente como vocês compreenderam a mensagem do livro, porque eu não estou dentro de vocês. E, enfim, a gente já tem filtros diferentes dependendo da nossa realidade. E eu, por exemplo, quando leio um livro qualquer, isso sempre acontece também. Há coisas no livro que eu leio e falo, ixi, que loucura. E eu simplesmente ignoro. E coisas que eu falo, isso é útil, vou aproveitar na minha vida. Então eu acho que dentro do livro tem coisas que são... que as pessoas talvez vão falar, isso é extremo, né? Tipo, essa menina é totalmente louca. Isso é uma realidade que eu nunca poderei ter. E outras que talvez a própria questão do consumo, né, de repensar isso do consumo, de não ter essa necessidade toda de ter tantas coisas, a própria relação nossa com as coisas como sendo respeitáveis, né, assim como é tudo energia e tal, e talvez a valorização de talentos pessoais, como moedas de troca, por exemplo. Essas coisas todas podem ser absorvidas por qualquer pessoa. E ainda assim, eu acho que o que eu posso dizer, assim, é que, na verdade, ninguém precisa mudar a vida deles e viver igual a mim, né? Eu falo isso no prefácio, assim, do livro. Eu acho que cada pessoa tem o que ele escolheu. Então, a pessoa me dizer, mas eu não posso largar tudo e fazer igual a você, na verdade ela pode. Só que é uma escolha não fazer isso. E é uma escolha totalmente plausível e sensata. Se a gente começa a escolher isso conscientemente, já é, assim, 80% do caminho. Porque eu poderia agora, com a mesma mentalidade, escolher viver num lugar e ter um emprego e continuar sendo muito feliz. Porque é exatamente isso que eu falo, que a felicidade e essa conexão com a nossa essência, ela não tem nada a ver com o que é externo. Eu não estou feliz porque eu viajo, eu não estou feliz porque eu tenho as coisas que eu tenho, porque as pessoas me ajudam na viagem. Eu sou feliz porque eu descobri que eu posso escolher ser feliz na situação em que eu estiver vivendo. Mesmo que não seja a situação que eu imaginei, que eu sonhei. Mas se eu quero ver essa situação como algo legal, algo que me traz crescimento, algo que me traz alegria, ou mesmo quando eu estou triste e penso, vou acolher a minha tristeza e dar colinho para mim mesma, e saber aceitar essas coisas como escolhas pessoais, poxa, isso traz toda a felicidade. E aí a gente só consegue fazer isso se a gente está vivendo esse momento agora, né? No presente. Também eu não posso ficar vivendo a minha vida e pensando, se eu pudesse fazer igual a Isis, não sei o que, se eu fosse fazer isso, eu também ia escolher um monte de vida que não é a minha, porque sempre a vida dos outros parece muito mais interessante, só que elas não estão aqui no presente. E aí o que faz a nossa vida ser interessante é justamente estar aqui, agora,
e ter consciência de que tudo que a gente está fazendo é uma escolha. Então, a gente pode aproveitar essa escolha. Todo mundo pode, a qualquer momento, abandonar a casa, os filhos, o marido, mas às vezes a pessoa não quer fazer isso. Se ela não quer, tudo bem, fique feliz aí. Que seja uma escolha estar feliz com a decisão. Uhum. Sim. Um segundo. Ótimo. É a moça. Menina, eu queria pegar essa chave com você antes. Só tem essa? Só essas duas? Só essas duas? Acho que é a vizinha. Obrigada, desculpa, tá? E o botão? Pode botar. Como a Isis mora sozinha ali, ela tem que atender a porta. Desculpa, voltei. Não tem problema. Olha só, você estava falando, eu fiz a pergunta justamente para provocar mesmo isso e para as pessoas que acham que você, antes de ler, ou que já te acompanham e falam assim, ah, mas eu não vou ler não, porque eu jamais poderia ter essa vida. É para essas pessoas não terem isso, entendeu? Porque realmente tudo que você coloca ali serve para a vida toda. Não importa se você viaja, se você não gosta de viajar e está na sua casa, se você mora com sua família, não importa. Se você está num relacionamento, se você quer sair, se você se acha muito infeliz, você vai tirar coisas ótimas do livro. Se entrar com essa coisa aberta. Porque eu vejo no seu livro e na sua geração, né, pessoas da cidade que têm essa mentalidade, uma construção de um mundo novo mesmo. Você fala isso no livro. Né? Então, a gente mais velha, a gente mais, às vezes até nem mais velho de idade, mas mais conservador, a gente precisa limpar um pouco e abrir a mente para ver esse tipo diferente de vida a partir mesmo de uma postura. Né? Não é o que a vida faz, aí eu me porto assim. Não. Eu tenho uma postura perante a vida e a vida acontece. Né? Aí eu queria que você agora, para encerrar, falasse como adquirir o seu livro, os seus canais aí. Eu vou deixar essa live gravada, quando eu conseguir fazer com a outra. Aí as pessoas podem ver depois, quem não viu. Tá? Mas aí você fala como é que faz para adquirir. E uma despedida que eu te agradeço muito, muito esse bate-papo maravilhoso. Que ótimo. Bom, eu não estou comercializando o livro normalmente, porque não faria sentido, né, de acordo com a vida que eu tenho. Então, todo mundo que quer o livro precisa entrar no site que tem o link na minha bio, e também tem um Instagram que eu fiz para o livro, que eu às vezes posto alguns trechinhos, e é um espaço para quem quiser compartilhar alguma coisa, ou não sei, colocar também as impressões sobre o livro e tudo, que é @livro é só ser, tudo junto, sem nenhum acento. E no meu também, Isis Atriz, nos dois tem o link desse site na bio. E aí é um site bem simplesinho, mas você consegue colocar os dados para pedir o livro e você tem 3 possibilidades de fazer esse pedido. Uma é usando dinheiro normal, não tem um valor fixo, então se a pessoa quiser mandar, não sei, o valor que ela quiser, que ela achar legal pelo livro, ela pode mandar, tem os dados da minha conta. A outra possibilidade é me propor algo em troca do livro, ou de mais coisas também, porque às vezes a pessoa tem algo que ela quer oferecer, mas ela acha que é muito por um livro, ou enfim, pode ser negociado com outras coisas, roda a vida, coaching, qualquer outra coisa que a pessoa queira também em troca. E acho que esse é uma das melhores moedas, porque ela cresce, né? Então, uma troca vai gerando várias trocas, e acho que muita gente ganha, não só eu e não só a outra pessoa, todo mundo. E uma terceira possibilidade é só pedir o livro na base da confiança e depois, com a leitura mesmo do livro, pensar o que você quer oferecer de energia em troca disso, para mim ou para o mundo, enfim, não vai ser cobrado disso lá o que você vai oferecer. E, bom, de qualquer forma, a pessoa pode falar comigo a qualquer momento. Eu sou bastante acessível.
E compartilhar não só dúvidas com relação ao livro, quanto as impressões mesmo. Eu acho ótimo saber o que as pessoas estão achando e os próprios insights das pessoas me trazem novos insights. Está sendo muito legal. Tenho me divertido muito com os retornos também do livro. Que bom, que bom. E agradeço Então muito tá. também pelo convite. E vai ter que marcar outras lives para conversar Vamos, outras coisas. vamos marcar e falar mais. Sim, É ótimo. sim, bem Então tá legal. bom. Obrigada. Agradecer as pessoas também que apareceram aqui, Uhum. que nos assistir. Entre em contato com a Isis. Leiam o livro. Então tá bom. Um beijo, Isis. Um Te beijo. amo. Também te amo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.